Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje vamos olhar para um cenário que, pronto, nos é muito familiar, o mercado atual. Super competitivo, não é? A globalização, a tecnologia, vieram mudar tudo. E a pergunta que fica é, como é que as empresas conseguem não só sobreviver, mas prosperar nisto tudo? A resposta parece apontar quase sempre para o mesmo: inovação. E para irmos mais fundo nisto, vamos pegar num excerto de ferramentas e análises para diminuir o risco da inovação. É um texto de 2018, do Edson Zogby. A nossa ideia hoje é perceber porque é que a inovação é assim tão vital. Os riscos que, claro, ela traz e, acima de tudo, como é que as ferramentas e análise podem, segundo o autor, ajudar a lidar com esses riscos. Pronto, vamos lá ver isto. Sim, é um ponto de partida crucial. O texto sublinha logo que ficar parado, agarrado ao status quo, é quase uma sentença no mercado de hoje. A inatividade não é neutra, pois não. É mesmo prejudicial. A mudança é a única coisa certa e adaptar-se, inovar, torna-se quase uma questão de sobrevivência. O autor usa uma imagem, uma metáfora que acho bastante eficaz. Pede para imaginarmos o mercado como um disco. Um disco grande a girar sem parar. E as empresas são como objetos em cima desse disco. E claro, se gira depressa, gera força centrífuga. Muita, exatamente. E essa força, que no fundo é a pressão da concorrência, tende a expulsar as empresas do disco, a mandá-las para as margens. O texto até diz que a imagem da marca funciona como o atrito, ajuda a empresa a agarrar-se um bocado, a resistir. Mas, e isto é interessante, ele rapidamente mostra que isso não basta. Quer dizer que ter uma marca forte por si só não chega. Parece que não, ou melhor, não a longo prazo. Zogby argumenta que depender só desse atrito, dessa marca, gasta imensa energia, recursos. É uma luta constante, sabe, contra essa força. Uma luta defensiva, muito desgastante. A marca é importante, claro que sim, mas não resolve o problema de fundo, a dinâmica do disco a girar. Então, segundo o texto, como é que a inovação entra aqui? Qual é o papel dela? A inovação é vista como uma mudança total de abordagem. Em vez de lutar contra a rotação do disco, a inovação permite à empresa começar a girar com o disco, percebe? Ao inovar, a empresa move-se, estrategicamente, para mais perto do centro desse disco. E a física da metáfora, digamos assim, traduz-se numa vantagem bem real no mercado. E que vantagem é essa, concretamente? Bem, quanto mais perto do centro a empresa estiver, menor é o efeito da força centrífuga. Ou seja, menor a pressão direta da concorrência. A empresa precisa de gastar muito menos energia, menos recursos, para se manter ali estável, relevante. Alcança o que o texto chama um conforto dinâmico. É uma posição muito mais sustentável. Essa ideia do conforto dinâmico pela inovação é forte. E o texto não fica só na teoria, pois não, ele dá exemplos. Sim, sim, dá exemplos que todos nós conhecemos, ou quase. Zogby lembra marcas que eram enormes nos anos 80, 90, nomes que pareciam imbatíveis, não é? Mas que acabaram por perder muita força. Exatamente por não conseguirem inovar o suficiente para se moverem para esse tal centro do disco. Estou a pensar no setor tecnológico, provavelmente. Exatamente. O clássico que ele menciona é o dos telemóveis. A Nokia, a Motorola, dominavam completamente. Mas foram ultrapassadas, quase varridas do centro, por outras forças. Apple, Samsung. Precisamente, entraram com uma inovação muito mais radical, mais ágil. E o ponto-chave que Zogby destaca é que isto não acontece só na tecnologia. Vê-se em todo o lado. Carros, moda, retalho, enfim. O que nos leva, então, a uma conclusão importante sobre como o marketing e a inovação se relacionam. Sem dúvida, a análise desta metáfora do disco leva a uma ideia central no texto. Marketing e inovação não podem andar separados, têm de ir de mãos dadas. O marketing, a marca, pode criar aquela aderência inicial, o atrito que permite à empresa pousar no disco, digamos. Mas é a inovação que dá o impulso para o centro. É a inovação que permite não só ficar, mas prosperar ali, encontrar esse conforto dinâmico que escapa a quem não inova. São, pronto, as duas faces da mesma moeda para sobreviver e crescer. Fica claro, então, o papel central da inovação. Mas estamos de falar do outro lado da moeda, que o texto também aborda: o risco. Inovar é arriscado.
envolve investir bastante. Exatamente. Inovar custa tempo, dinheiro, talento, recursos que são sempre limitados, não é? E Zogby até quantifica um pouco este risco, com um dado global que nos faz pensar. Diz ele que, em média, só uma em cada 5 ideias, 20%, é que chega a ser uma inovação rentável. Um produto ou serviço que resulta mesmo. 1 em 5. Basicamente, o texto está a dizer-nos para nos prepararmos para 4 falhanços por cada sucesso. Isto se formos à sorte, sem método. 80% taxa de insucesso. É assustador. É. E serve de base a uma crítica que o texto faz. Uma crítica forte às abordagens mais amadoras ou só baseadas na intuição. Zogby acha mesmo irresponsável confiar só no instinto, na visão, e até diz algo provocador, que nenhuma empresa que inova consistentemente hoje em dia funciona assim. E se alguma o diz publicamente, eu sugiro que é mais para enganar a concorrência, para esconder os seus processos analíticos. Ok, então se não podemos confiar só na intuição e o risco é tão alto, qual é a alternativa que o Zogby propõe, com base na experiência dele? Bem, é aqui que está o cerne da proposta do autor. Ele defende, e com bastante convicção, o desenvolvimento e o uso de ferramentas analíticas específicas, ferramentas desenhadas para dar estrutura e viabilidade aos processos de inovação. A ideia não é eliminar o risco, isso seria impossível, mas sim geri-lo, de forma inteligente. E como é que essa análise ajuda na prática? A ideia central é que uma análise bem feita permite reduzir a dimensão do risco em cada tentativa que se faz. Ajuda a ajustar os processos, os investimentos, até às expectativas, à realidade de cada empresa, de cada projeto. E isto liga diretamente àquela estatística de 1 em 5. Se a análise consegue baixar o risco e o custo por tentativa, então torna-se possível fazer mais tentativas com os mesmos recursos, ou até com menos. A probabilidade geral de encontrar uma inovação de sucesso acaba por aumentar, não por sorte, mas porque o processo é mais informado, mais eficiente. Faz sentido. Torna o processo menos uma lotaria. Exatamente. E isto levanta outra questão importante, que é o que acontece quando se ignora esta parte analítica. Zogby fala de uma coisa a que chama o trauma da inovação. Trauma? Como assim trauma? Refere-se a empresários, gestores que talvez por entusiasmo ou pressão do mercado se lançaram em projetos de inovação, mas sem preparação, mais no impulso do que na análise. E quando falham, e a estatística diz que falhar é o mais provável sem método, a experiência pode ser tão má, tão negativa, que cria uma aversão, o medo de tentar outra vez. Ficam paralisados com medo de errar de novo. Exato. Cria-se um bloqueio, uma reação defensiva. E a causa disto, segundo Zogby, é mesmo a falta desse trabalho analítico antes. A falta de preparação levou ao falhanço, o falhanço gerou o medo do risco e o medo leva à estagnação. É um ciclo perigoso para qualquer empresa hoje em dia. Percebo. O entusiasmo é bom, mas sem estratégia pode ser um tiro no pé. Admite que a sorte pode ter um papel, ocasionalmente. Alguém pode ter um golpe de sorte, um sucesso inesperado que o lança para o Olimpo do mercado, como ele diz, mas deixa um aviso muito claro. Se essa pessoa ou empresa não aprender depressa as técnicas certas, as ferramentas de análise, a gestão da inovação, a mesma sorte que ele levou lá acima acaba por a abandonar. E aí? E aí a expulsão do disco do mercado torna-se muito provável. A sorte, como o texto nos lembra, raramente é fiel ou se repete. Não se pode construir uma estratégia à base da sorte. E qual é o oposto disto? As empresas que seguem o caminho da análise que ele defende. O contraste é grande. As empresas que, pelo contrário, investem tempo e esforço em adquirir e usar as ferramentas certas, que integram a análise e a própria mentalidade de inovação na cultura da empresa, essas transformam-se, deixam de depender da sorte, passam a ser dinâmicas por natureza. A inovação deixa de ser um evento raro, passa a ser uma competência central, contínua. E o sucesso torna-se um resultado mais previsível, mais consistente, fruto de um processo bem gerido e que faz parte do ADN da empresa. Então, o que retiramos disto tudo? Se tivéssemos de resumir a mensagem principal desta análise do texto do Edson Zogby, qual seria?
Parece-me que a ideia-chave é que, neste mercado super competitivo, inovar já não é uma escolha. É mesmo uma necessidade. Para sobreviver, para prosperar. É o que permite às empresas chegarem àquele centro do disco, onde estão mais seguras, mais estáveis. Exatamente. E embora inovar traga riscos, claro, a resposta não pode ser nem ficar parado com medo, nem apostar tudo na intuição ou na sorte. A abordagem que ele defende é outra. É uma abordagem metódica, disciplinada. Certo. Sim. Usar a análise estruturada, usar ferramentas adequadas para gerir esses riscos, tornar o processo todo mais eficiente e assim aumentar as hipóteses de sucesso a longo prazo. Ok? Compreendido. A metodologia como escudo contra a incerteza. Precisamente. E isto leva-nos a um último pensamento que me parece emergir diretamente da lógica do texto. Dada esta forte ênfase na análise, nas ferramentas e, sobretudo, na integração da inovação na cultura da empresa e na construção de uma competência para inovar. Talvez o maior risco para uma empresa não sejam as falhas individuais, os projetos de inovação que correm mal. Isso vai sempre acontecer. Será que o risco mais profundo, mais sistémico, não será, na verdade, a incapacidade da própria organização em construir, em cultivar, de forma consciente e contínua, essa mesma competência para inovar, com base na análise? A falha em desenvolver esta capacidade interna, isso sim pode tornar a empresa vulnerável a longo prazo. Muito mais do que um falhanço pontual, um sucesso isolado, fruto do acaso, não garante nada. A verdadeira resiliência parece estar na capacidade de inovar de forma sistemática, aprendida, como um processo e não como um evento.